Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quero lhe dar as boas-vindas ao nosso canal, dizer que é uma grande alegria ter você aqui conosco nesse culto de celebração. Então, fica até o final, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Seja bem-vindo e vamos juntos adorar ao nosso Deus. Um bom culto!
Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos de volta depois desse louvor tão precioso. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado. Agora eu quero te dar aquele tempo onde você faz uma foto bem legal, vai postar nas suas redes sociais e envia também o link desse culto. Vamos juntos alcançar vidas. É o nosso Minuto Conexão. Prepara o seu celular, chama quem está aí com vocês, e eu vou contar até 3, e você vai tirar essa foto e vai ter
1 minuto para postá-la em suas redes sociais. Ok? Vamos lá? 1, 2, 3. Minuto Conexão. Amém, queridos. Glória a Deus. Agora nós vamos ter o privilégio, de consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós vamos investir no reino de Deus, nós vamos semear nesse solo fértil que nos garante uma grande colheita. Amém, queridos? Como eu falei na semana passada, no nosso culto da semana passada, o tema desse ano da nossa igreja, de todas as Paz Church, é Eu edificarei a minha igreja. Está ali em Mateus, não é isso? Capítulo 16, verso 18, quando Jesus aí declara isso: Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja poderosa. E quando nós falamos em edificação de igreja, claro, nós sabemos que Ele é o edificador, Ele é o cabeça, mas nós somos os obreiros nesse processo de edificação. E para edificarmos algo é importante estarmos comprometidos com o projeto. E quando eu entendo isso, eu passo a participar, eu passo a devolver o meu dízimo e a minha oferta. Eu quero começar, a partir de hoje, a aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque, querido, esse é um assunto extremamente espiritual. Então, eu preciso entender, eu preciso compreender e eu preciso praticar esse princípio. Se eu quero realmente ser um obreiro nessa edificação, eu preciso entender a necessidade de contribuir para essa edificação. E eu contribuo de diversas formas, inclusive através de ofertas, através da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Então, vou estar todos os domingos nesse tempo de consagração, nesse tempo de semeadura dos nossos recursos. Eu vou trazer uma porção para que a gente esteja aprofundando cada vez mais nesse assunto. O que eu quero falar com você hoje é sobre a instituição do dízimo e das ofertas. Eu quero ler com você algumas referências. O dízimo e as ofertas foram instituídos por Deus desde o princípio. Desde Gênesis, nós vemos Deus instituindo essa prática. Nós vemos isso lá em Abel e Caim, eles ofertaram ao Senhor. Gênesis 4, do verso 3 ao verso 5, diz assim: Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então nós vemos lá no início Deus instituindo o princípio da oferta. Nós vemos também em Gênesis 14, versos 17, 18, 19 e 20,
Abraão entregando a Deus o dízimo de tudo. Diz assim a palavra de Deus: voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomé e sobre os reis que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, no vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E a Abrão lhe deu o dízimo de tudo. De todo o despojo de guerra, Abrão consagra o dízimo ao Senhor. Abrão entrega o dízimo ao Senhor, ao sacerdote, que era a pessoa responsável por esse recebimento, e o sacerdote abençoa a vida de Abrão. Nós vemos também em Gênesis 28, dos versos 20 ao 22, Jacó fazendo um voto com Deus, né? Jacó votou a Deus entregar-lhe o dízimo de tudo. Diz assim a Bíblia: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo, fala comigo assim, de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém, queridos? Percebe então, desde o início, desde Gênesis, o dízimo e a oferta sendo instituído. E de fato, a prática do dízimo e das ofertas já ocorria antes da lei, que é um período compreendido de Adão até Moisés. Foi determinado por Deus também durante a lei. É um período compreendido de Moisés até Cristo. Eu quero ver com você 3 referências para fundamentar isso que eu estou falando. A primeira é Deuteronômio 16, versos 9 e 10, diz assim: contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Deuteronômio 14, 22 diz assim: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente, porque a colheita ela é anual, e eles separavam o dízimo de tudo que a terra produzia para devolver, para consagrar ao Senhor. E Malaquias, capítulo 3, verso 10, você conhece essa referência, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Promessa de Deus para mim, promessa de Deus para você, a partir da nossa fidelidade. Então, queridos, nós percebemos que o dízimo ele é instituído no início, em Gênesis. Não só o dízimo, como também as ofertas, ele é confirmado no período da lei, que compreende de Moisés até Malaquias, e ele permanece no tempo da graça. Período que começou com Cristo e vai até a consumação dos séculos. Eu quero fundamentar também com referências bíblicas. Diz assim Mateus 23, 23: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Jesus, ele confronta os mestres da lei, né? Jesus, ele confronta esses homens, porque eles estavam sim devolvendo o dízimo, mas estavam negligenciando outros princípios. E Jesus os adverte, falando assim: ó, vocês precisam continuar dando o dízimo de tudo, mas também precisam obedecer e cumprir os outros princípios. Amém, queridos? Isso já é no Novo Testamento, isso já é na graça. E olha o que Paulo fala em sua primeira carta à igreja em Corinto, no capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Paulo instruindo a igreja em separar uma quantia no primeiro dia da semana, de acordo, proporcional à renda de cada um. E hoje nós entendemos que o dízimo é a 10ª de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E a oferta é o extraordinário. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. O texto segue: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém, queridos? Então nós vemos a instituição do dízimo e das ofertas, começando em Gênesis, passando por todo esse período inicial, permanecendo durante a lei, durante toda a velha aliança e continuando a partir de Jesus, permanecendo também na graça. Então, eu e você que entendemos esse princípio, que praticamos esse princípio, estamos debaixo dessa bênção. Quando eu entendo que para edificar uma igreja eu preciso estar comprometido com essa igreja local, eu preciso entender que tudo que eu tenho e tudo que eu sou é por causa da graça de Deus, é por causa do favor de Deus, e aí com alegria eu devolvo, com alegria eu semeio, com alegria eu consagro. Eu quero orar com você, porque você pode fazer isso agora mesmo, através desse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você pode devolver o seu dízimo, você pode fazer uma oferta generosa e investir no reino de Deus através da nossa igreja local. Pai, muito obrigado. Obrigado pela revelação da Tua Palavra. Obrigado pelo fundamento que nós encontramos na Tua Palavra para a prática do dízimo e das ofertas. Obrigado a Deus que isso existe desde o princípio, desde o início, desde o Gênesis, e permanece durante a graça, permanece durante esse tempo tão precioso que temos vivido por causa do favor de Deus nas nossas vidas. Pai, revela isso àqueles que ainda têm esse assunto de forma obscura. Traga revelação, traga convencimento, e que possamos juntos poder investir para a edificação de uma igreja forte, de uma igreja poderosa, de uma igreja relevante. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, pedir que o Senhor continue sustentando, pedindo que o Senhor continue multiplicando recursos, provisões sobre a sua vida, e que você possa entender a necessidade de ser fiel ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que o Senhor te faça prosperar muito nesse ano de 2022. Nós ligamos aqui na terra no nome poderoso de Jesus Cristo, a fim de que seja ligado nos céus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir Jesus aí na sua casa. Amém, querido? Você vai ter agora um tempo para fazer isso com calma. Deus te abençoe e uma boa semeadura.
Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos ficar informados com o nosso Paz News. Os Life Groups são as células nos lares que acontecem durante toda a semana e você não pode ficar de fora. Se você já participa de um, não deixe de trazer convidados. Eles estão acontecendo atualmente online e em alguns casos já presencialmente. Acesse o nosso link e encontre um Life Group. O Tadel é um momento onde podemos nos capacitar para trabalhar e servirmos melhor no reino de Deus. Então não deixe de participar. Nós temos 2 momentos agora, um online às terças-feiras às 20h30 e um presencial na nossa igreja todo domingo às 9 horas. Então você não pode ficar de fora. O Culto da Vitória sempre traz uma palavra muito abençoada e você pode assistir toda sexta-feira às 20 horas no nosso canal no YouTube. Não deixe de receber mais de Deus. As reuniões das mulheres guerreiras que acontecem durante a semana é um momento de muita oração e intercessão. Venha orar pela sua família. Então é isso, pessoal. O Paz News termina aqui, mas não deixe de ficar conectados conosco nas nossas redes sociais. Tchau! Olá, nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens das declarações que Jesus fala sobre si mesmo. Quando ele diz no Evangelho de João, primeiramente, eu sou o pão da vida, e em seguida ele declara, eu sou a luz do mundo, e logo após isso nós vemos também uma outra declaração, quando Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas, e em seguida, eu sou o bom pastor. Então, hoje nós veremos a 5ª mensagem dessa série, penúltima, que é quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Acompanha comigo, por favor, João 11, versos 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa declaração de Jesus, ela está no contexto da narrativa que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Então, Jesus estava com os seus discípulos, ele recebe o recado de que Lázaro está enfermo, ele espera um tempo, diz aos discípulos que ele estava, na verdade, essa doença seria para a glória de Deus. Ao chegar lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. E a Marta vem ao seu encontro e ele faz essa declaração. E logo em seguida, Maria também vem ao seu encontro. E Jesus opera um grande milagre, que é a ressurreição de Lázaro. Nós veremos nessa mensagem, eu não vou propriamente focar no texto de João 11, porque nós vamos falar sobre essa declaração de Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Esse grande milagre da ressurreição de Lázaro já apontava para aquilo que o Senhor Jesus também faria. Ele seria morto e ele ressuscitaria. Então, existe uma declaração do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz, o túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Nós pregamos em um Cristo que esteve morto e está vivo, e não um Cristo que esteve vivo e está morto. A sequência natural da vida, o círculo natural da vida, o ciclo, é justamente nascer, crescer
envelhecer e morrer. Mas nós vemos que no caso de Cristo, ele não viveu e morreu. Ele morreu e ressuscitou. E hoje ele está vivo, reinando em glória. E ele é o primeiro, a primazia entre muitos outros, inclusive eu e você que cremos em Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós sabemos que a morte para nós, ela é apenas uma passagem para a eternidade com Ele, amém? E todos aqueles que entregaram a sua vida a Ele, todos aqueles que vivem essa dimensão da eternidade. A primeira questão que nós vemos aqui é que sem a ressurreição de Jesus, não haveria igreja, assim como declarou o reverendo Hernandes Dias Lopes. Leia comigo, por favor, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 1 a 8. E o apóstolo Paulo, ele justamente está nesse momento tratando sobre a questão da morte e ressurreição de Cristo. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando justamente sobre essa quantidade de pessoas que viu Jesus ressurreto. E na época em que Jesus ressuscitou, havia algumas falácias que se falavam a respeito do motivo do desaparecimento do corpo dele. Uma delas é que ele não chegou a morrer na cruz e, ao ser colocado no túmulo, reanimou-se. Gente, isso é impossível, porque eles só eram tirados da cruz mortos. E se eles ainda estivessem vivos, os romanos quebravam-lhes as pernas e eles morriam. Então não havia essa. E como que Jesus ia desaparecer sem deixar rastros, né? É realmente impensável. Uma segunda questão que eles colocavam é que os discípulos roubaram o seu corpo. Os discípulos foram lá e roubaram, só que estava lacrado, né? A pedra era imensa e ela era lacrada. Tem um filme muito interessante chamado Ressurreição, que vale a pena você procurar, inclusive, acha-se nessas redes de streaming, e vale muito a pena ver. É uma produção secular, não é uma produção cristã, e fala justamente sobre a história de um soldado romano que depara-se com essas questões e ele tem a missão de achar o corpo de Jesus. É muito interessante, vale a pena ver. E uma terceira colocação que eles faziam é que as mulheres foram no túmulo errado. As mulheres erraram de túmulo. Olha, isso é algo impensável, até porque elas seguiram desde o momento que ele foi enterrado, elas voltaram e a Maria Madalena, né, foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Então, é realmente impensável. Então, a verdade é que a ressurreição, ela é o fato mais extraordinário da história.
E o apóstolo Paulo, ele diz que sem ressurreição, nossa fé seria vã, nesse texto de 1 Coríntios 15. A nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados e seríamos os mais infelizes de todos os homens. Então, a ressurreição de Cristo é um fato que não pode ser negado. Não é apenas uma questão de fé, de uma fé cega, de uma fé não racional. Existem evidências, e quando nós falamos de evidências, eu não estou falando de uma foto, eu não estou falando de um selfie, eu não estou falando disso, mas existem evidências históricas sobre a ressurreição de Cristo. Uma segunda questão é que a ressurreição de Jesus, ela transformou a vida dos seus discípulos radicalmente. Essa é uma das marcas fortes que fizeram com que a igreja permanecesse firme. Os discípulos de Jesus, você lembra deles? Pedro era um estourado e medroso. Quando a chapa ficou quente, ele negou Jesus, ele fugiu, deu no pé. Todos eles, na verdade, fugiram, né? João acompanhava de longe. Judas traiu Jesus por moedas, né, de prata. Os outros também, você não ouve falar nesse cenário. Então, todos vazaram. Todos estavam apavorados. Todos estavam com medo daquilo que poderia acontecer. Enquanto Pedro e João, leia comigo esse texto, que está em Atos 4, de 1 a 3 e verso 13. Esse texto fala do momento em que Pedro e João são levantados poderosamente pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. E os judeus, os religiosos, eles ficam chocados com a autoridade, com a ousadia, a coragem desses homens. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, os discípulos tornaram-se ousados, valentes, poderosos no testemunho, enfrentaram ameaças, açoites, prisões, morte, martírio, sem jamais recuar. O que fez com que esses homens fossem transformados assim, em tão pouco tempo? Foi a convicção da ressurreição de Cristo. É claro que eles depois, posteriormente, também receberam o poder do Espírito Santo sobre e dentro de si. E como diz Atos 1:8, se tornaram testemunhas poderosas em toda aquela região. Agora, pensa comigo. Se esses homens que viveram nesse momento do início da igreja, em que eles foram ousadamente usados pelo Espírito Santo e passaram perseguições terríveis, se eles não tivessem essa convicção forte no seu coração, eles teriam passado por isso? O que eles ganharam com isso? Financeiramente, nada. Reputação, nenhuma. Mas eles deram a vida
pela pregação do Evangelho. Eles deram a vida por amor a Cristo. O que fez com que o coração deles fosse tão ousado, e eles fossem tão corajosamente disponíveis a ser usados por Deus? Todos os discípulos, com exceção de João, foram martirizados. Todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de João, do apóstolo João. O que fez com que esses homens fossem tão apaixonados assim por Cristo? E como diz uma citação do doutor Rodrigo Silva, ele fala, ele até fez essa declaração num programa do Jô Soares há uns anos atrás. Ou esses homens eram loucos, ou estava todo mundo surtado, ou eles eram loucos, ou eles realmente acreditavam naquilo que eles estavam falando. E a história da igreja mostra que ao longo desses mais de 2000 anos, gerações e gerações têm se levantado para proclamar a ressurreição de Cristo. Não por ganância, não por retorno financeiro, não por retorno social, não por manipulação, mas por paixão a Jesus que vivo está. E a terceira questão que nós precisamos ter em mente, no coração, quando lemos essa declaração de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, é que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança e fé. Ainda em 1 Coríntios 15, 19 e 20, o apóstolo Paulo declarou: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormem. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa própria ressurreição. Um dia a trombeta vai soar. Todos nós ouviremos a voz do arcanjo e o Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos sairão dos seus túmulos. Nós seremos transformados, amém? Com a vinda de Cristo e com a nossa ida para Cristo. Porque talvez nós não vejamos o retorno de Jesus aqui, dessa dimensão terrena, mas nós iremos para Ele um dia. E nessa pandemia, quantos irmãos já não se encontraram com o Senhor e estão na eternidade? Talvez você conheça alguns, eu também conheço. Quantas pessoas já não estão com Cristo, reinando em glória, não apenas por causa de pandemia, mas por doenças que nos acometem, pois um dia todos nós morreremos. E nós não precisamos ter medo desse dia, nós não precisamos ter medo de encarar a morte, porque Jesus venceu a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Então eu quero terminar dizendo que aquele que desfruta de um relacionamento vivo e genuíno com Jesus não será separado dele após sua morte. Ele vive. Ele vive. E nós teremos um relacionamento profundo nessa aliança eterna. Desde a nossa conversão, a vida eterna já raiou na nossa alma. Estamos caminhando para a vida eterna no céu. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Senhor, muito obrigada por essa mensagem. Eu quero glorificar a Ti, Senhor, e declarar o quanto eu Te amo, o quanto o Senhor é importante para mim. E que a nossa aliança, Senhor, seja uma aliança que seja a cada dia mais intensificada.
Eu oro pelos meus irmãos, pelas pessoas que estão assistindo essa mensagem, agora ou no futuro. E eu peço que o Senhor venha trazer essa convicção, essa mesma convicção que havia no coração dos primeiros cristãos. Porque Ele vive, a minha esperança está firme. E se a minha vida ela estiver apenas focada nas coisas materiais desse mundo, eu seria a pessoa mais infeliz de todas. Mas os meus olhos estão em Ti, o meu Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe, que essa mensagem venha edificar você, que você tenha uma semana de muita paz. Se você quiser entrar em contato conosco, aqui nós temos um telefone aqui embaixo e nós ficaremos muito felizes em poder ter o seu contato. Que Deus te abençoe.